Eleições municipais em todo o país. Mais de 500 mil candidatos disputaram vagas de prefeito, vice-prefeito e vereador. O tempo de campanha diminuiu e o dinheiro ficou mais curto. Com as novas regras, os candidatos tiveram que se virar para tentar convencer o eleitor. Tá na hora de saber como foi essa disputa. Esse é o Município Brasil. Marcha. Prefeitos voltam a Brasília. Na pauta, o socorro do governo federal aos municípios. Minha cidade tem as belezas de São José e Florianópolis, em Santa Catarina. Cidade Modelo. No Ceará, projeto de inclusão digital capacita jovens de comunidades carentes. No dia 2 de outubro, cerca de 140 milhões de brasileiros foram às urnas para escolher novos prefeitos e vereadores. Foi o primeiro pleito depois da reforma eleitoral aprovada pelo Congresso. Um domingo agitado na pacata Buritis, em Minas Gerais. No município com 24 mil habitantes, muita gente acordou cedo. 15.179 eleitores fizeram questão de registrar o voto. Buritis é um dos 5.568 municípios onde houve eleição. Só Brasília e Fernando de Noronha ficaram de fora. É que nesses locais não tem prefeitura e nem Câmara de Vereadores. Eles são distritos. Um é federal, o outro estadual. Desta vez, mais de 496 mil candidatos disputaram o voto dos brasileiros. Com 141 municípios e mais de 2 milhões de eleitores, no geral, o domingo de eleições em Mato Grosso transcorreu com tranquilidade. As temidas filas, por exemplo, quase não foram vistas dessa vez. Dos 417 municípios, 43 iniciaram a biometria, sistema que utiliza a impressão digital. 79 ainda não iniciaram a identificação. E 295 utilizaram o formato híbrido, ou seja, tanto o tradicional quanto a biometria. O primeiro município a encerrar a apuração foi Ponte Alta do Norte, no meio-oeste do estado, 7 minutos depois de encerrada a votação. E foi uma eleição diferente. A nova forma de fazer campanha chamou a atenção. Gasta menos, né? Menos investimento. Foi bem menos tempo, menos barulho na rua. Menos sujeira, menos poluição visual, né? A bagunça que a gente via antes, a gente não está vendo mais. O tempo de campanha nas ruas, que era de 90 dias, caiu pela metade. A propaganda eleitoral no rádio e na TV também foi mais curta. Em vez de 45, foram 35 dias. Só que a maior polêmica ficou por conta do financiamento das campanhas. Desta vez, nem os candidatos e nem os partidos puderam receber dinheiro de empresas. Doações? Só de pessoa física. Nós não tivemos mais doação corporativa, doação de pessoa jurídica. Total de doações eleitorais declaradas, 2.381.924.000. Em 2012, portanto, para termos um paradigma com eleição municipal, 6.299.569.000 reais. Nota-se, portanto, uma redução significativa, não é, quanto aos gastos nesse período. O candidato tinha, né, está na lei, ele tem que em 72 horas informar quem doou. Qualquer crédito que entrar na conta dele, ele tem que dizer quem é a pessoa que fez aquela doação. E teve ainda um limite único de gastos para todos os candidatos de um mesmo município. Isso fez com que as campanhas eleitorais tivessem menos dinheiro. O Congresso Nacional resolveu finalmente estabelecer esse limite, estabelecer os critérios, eles foram calculados pelo Tribunal Superior Eleitoral
E aí todas as candidaturas foram impostas a todas as candidaturas a mesma quantia em cada cidade. Cada candidato só poderia gastar exatamente o mesmo valor que os seus concorrentes. Aqui na Mineira Buritis, por exemplo, o limite de gastos para a campanha de prefeito foi de R$ 321.400, com a possibilidade de contratação de até 184 cabos eleitorais. Já os candidatos a vereador puderam gastar, no máximo, R$ 10.800. Para 2016, o valor foi 70% do maior gasto de 2012, devidamente atualizado. A grande parte dos municípios do interior do país ficaram nesse limite de 10.800 para vereador e de 108.000 para prefeito. Eu acho que o verdadeiro legado que nós deixamos nessas eleições é o legado relativo ao melhor controle no que diz respeito à prestação de contas. Mas, para os senadores, nem todas as mudanças foram positivas. Muitos deles são a favor de mais ajustes na lei. A inibição do financiamento de empresas foi decidida não pelo Congresso, mas em uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Essa decisão melhora o sistema político. É necessário regulamentar o que o STF já decidiu, regulamentar avançando na legislação. E o avanço na legislação é criminalização do Caixa 2 e criação de mecanismos que, de fato, inibam o abuso do poder econômico. Nas regras atuais, os candidatos que detêm um patrimônio pessoal considerável podem gastar total, ou seja, 100% desse seu patrimônio para alcançar, digamos, sucesso na sua disputa eleitoral. E já, digamos, os candidatos que não dispõem disso vão ter que, digamos, fazer realmente o aperto de mão e são condições desiguais. Acho que, da experiência desta eleição, né, o Congresso Nacional com certeza vai avaliar de forma criteriosa, juntamente com a opinião da própria Justiça Eleitoral e talvez aprimorar o diploma legal que vigorou nesta eleição. Uma política mais limpa é criar leis que dão prioridade à educação, saúde, é o que o nordestino precisa disso aí. Se a gente não cuidar bem da infância, não vai ter um futuro promissor. Que nós tivéssemos vez e voz, não só nas eleições. Que eles lembrem, quando estiverem lá, que eles foram eleitos para representar o povo. Eu tenho certeza que o nosso país pode melhorar, iniciando, né, da base municipal, que é o nosso poder imediato. Elas são minoria entre os candidatos, mas em alguns municípios brasileiros, somente mulheres concorreram à prefeitura. Quer saber como foi? Confira aí no Giro de Notícias. 591 mulheres se elegeram prefeitas em 2 de outubro. Elas vão ocupar 11% do total desses cargos no país. 7 mulheres ainda disputam o segundo turno. Mesmo assim, a representatividade feminina é pequena, visto que elas são 51% da população brasileira. Nessas eleições municipais, 32% das candidaturas a prefeito, vice-prefeito e vereador foram femininas. O percentual cumpre a lei, que exige no mínimo 30% de mulheres entre os candidatos. Mas o resultado da votação mostra que o país está longe de alcançar a equidade de gênero na política. Prefeitos também fizeram uma mini-marcha a Brasília. Na pauta, o socorro do governo federal às prefeituras. Com a proximidade do fim dos mandatos, os gestores reforçaram a preocupação em deixar as contas em dia. Sem saber de onde nós vamos tirar o dinheiro para pagar o 13º. Vai ficar todo mundo, a maioria dos prefeitos, com improbidade administrativa, não por culpa da gente. Na metade do ano era para ter vindo 1% de FPM e veio 0,75%. E nós fizemos compromisso, nós contamos com essa receita no caixa. O que nós queremos é que tenha uma distribuição mais justa dos recursos. Agora mesmo está passando uma lei do teto aqui. Isso prejudica sobremaneira. Isso limita o investimento da União e dos estados e vai mais uma vez sobrecarregar o orçamento dos municípios que não suportam mais. No próximo bloco tem mais eleições municipais. Você vai conhecer a história de uma mulher que disputou uma vaga de vereadora no interior do país.
Antes, a gente vai para a pequena Araguainha, no Mato Grosso, onde só 954 pessoas podem votar. A cidade tem o menor colégio eleitoral do Brasil. Quem mandou as fotos foi a Graça Azevedo.